né? Com aquele slide com as figurinhas, eu tinha explicado, olha, essa aqui representa a teoria do Lamarck, essa aqui representa a teoria do Darwin, e falei os conceitos todos, mas agora eu vou registrar aqui. Então, esse finzinho de aula é mais para esse registro, e mais um temazinho que é formação das espécies. Como é que formaram-se todas as espécies tão diferentes que tem hoje. Para daí começar um tema novo, tá bom? Ok. Então, tá bom. Então, é assim, você está compartilhando aí o meu PowerPoint ou não? Não, né? Ainda não. Vou compartilhar a minha telinha aqui com você. Um minuto. Ai, tô desafinada pra chu. Aqui. Pronto. Apareceu? Apareceu. Isso. Agora acho que apareceu. Vou abrir o bate-papo aqui, que caso você queira escrever, mas pode falar também, fica à vontade. Beleza? Então, esse slide é o último da aula passada. Beleza. Só para recapitular, eu tinha dito, então, que até hoje mesmo algumas pessoas acreditam que as espécies não mudaram desde que foram criadas, né, por aquele ser superior. E isso é uma teoria. É uma teoria chamada fixismo. Deus criou as espécies todas, colocou aqui na Terra, e assim ficaram até hoje. Mas isso foi contestado depois da observação dessas evidências. E aí a gente falou dos fósseis, falou do estudo de anatomia, de embriologia e de bioquímica comparados, né, entre os animais. E também falamos de órgãos vestigiais que existem no nosso corpo, né, no corpo de outros animais também, que mostram que esse órgão já foi de um jeito e mudou de tempos para cá. Então, não são fixas as espécies, né? E ficou faltando eu falar de uma evidência de que há evolução e de que as espécies mudam. Como o Darwin, né? Que a gente acredita na teoria dele. Apesar de que ele ainda tem uma teoria com algumas falhas, né? Faltam algumas informações. Hoje eu vou te cobrir essas falhas com a teoria nova, né? Moderna. De qualquer forma, a outra evidência de que há evolução é uma coisa chamada de órgãos homólogos e também órgãos análogos. Você já ouviu falar disso? Só para eu ter noção. Eu ouvi isso na parte curricular da faculdade que eu quero, bioquímica. Eu já me assustei. Jura? Mas você não estudou, então, no colégio? Não, eu estudei, estou falando da futura faculdade que eu quero fazer. Vai ter isso também. Então, isso não é nada assim tão complicado, mas causa uma certa confusão. Porque você tem que saber a diferença. O que é um órgão homólogo ao outro? Ou então, o que é um órgão análogo a outro? Então, isso também tem a ver com o estudo comparado de anatomia. Sabe? Você vai pegar dois animais, por exemplo, que sejam aparentados, tipo assim, dois mamíferos, e compara a anatomia deles. Vou dar um exemplo típico aqui. Você observa nessas figurinhas o membro anterior de vários mamíferos. Todos esses aqui são mamíferos, tá ligado? Esse é o nosso membro anterior. Aqui é o do gato, do golfinho. Tá vendo? A parte azul aqui é a nadadeira do golfinho. E do morcego. Então, o que você observa nessas figuras? Internamente, o esqueleto deles, de cada um desses membros, são formados pelos mesmos ossos. Só que com os formatos um pouquinho diferentes. Às vezes são maiores, às vezes são menores. E aí, o que você observa? Que todos esses órgãos têm a mesma origem, no sentido de, quando este animal estava se desenvolvendo como embrião, o embrião de todos eles tinha um membrinho anterior se desenvolvendo.
conforme vai prosseguindo essa gestação, né, esse desenvolvimento, a forma desse membro anterior muda muito. E muda dependendo do quê? Do ambiente em que ele vive, do hábito dele. Então, eu já adiantei para vocês na aula passada que o ambiente é um fator importante para a evolução. Tanto para o Lamarck quanto para o Darwin. Só que cada um pensava diferente sobre o papel do Professora, ambiente. posso fazer uma pergunta? Lógico. Por exemplo, o crocodilo, ele poderia não ter mudado porque ele não mudou de ambiente, por exemplo? Por exemplo, pode ser, mas você diz que ele não mudou. Ele mudou, porque antigamente, lá na época dos dinossauros, não tinha um jacaré, né? Mas aí, alguns daqueles répteis lá começaram a entrar na água para buscar o seu alimento, por exemplo, ou então para refrescar o seu corpo, por exemplo. E aí eles tinham que nadar, né? Se alguns daqueles lá tivessem aquelas patinhas mais adaptadas para nadar, ele tinha se dado bem. Se um daqueles tipos lá não soubesse nadar muito bem, ele morreria e se afogaria. Isso é o que o Darwin diria. Entendeu? Respondi sua pergunta? Sim. Eu até assisti um filme que mostrava que os bichos, eles eram enormes. Tipo... Mas eu fico pensando, será mesmo? Então, essa coisa de serem enormes, isso aí, hoje em dia, a gente observa em fósseis, né? Que a gente acha, dificilmente vai achar um dinossauro inteiro fossilizado. Mas você acha um osso. E com o conhecimento, a gente já sabe que aquele osso, por exemplo, é um fêmur. E existe uma proporção, mais ou menos, entre os ossos do corpo. E dependendo do formato do osso, isso também pode projetar qual era o formato do corpo, como que ele andava. Enfim, é tudo uma projeção, né? Que faz sentido. Então, quando você vai num museu de ciências naturais e vê um esqueleto lá de um dinossauro, bote reparo. Aquilo é tudo fake, né? São ossinhos lá de plástico. Mas tem um ou outro ossinho que são verdadeiros. Nossa, fui iludida. Eu fui em um par. Dificilmente ia achar um bicho daquele tamanho inteiro, todo conservadinho. E ainda mais depois com a informática, né, que tem esses programas que projetam coisas, eles colocam esses ossinhos, né, nos programinhas de 3D e tal, e o próprio programinha fala, bom, se a vértebra dele é assim e o fêmur dele é assado, então qual é o tamanho dele? É desse tamanho. Ele andava de 4 ou andava sobre 2 patas só? Entendeu? Então, é tudo uma teoria. Mas a probabilidade é de que sim, que era assim mesmo. Porque a gente encontra pegadas, como eu te falei outro dia, né? Os pezão desse tamanho. E é isso. Alguém levantou a mão aí? Foi o cursinho. Foi o cursinho? Alguém quer falar comigo ou não? Sou eu. Eu tenho uma dúvida também. Posso fazer uma pergunta? Of course. Então, a minha pergunta, ela é assim. Se, até onde eu sei, as galinhas e os dinossauros, eles são bem próximos, evolutivamente falando. Isso. Só que eles são muito diferentes, tipo, um dinossauro e uma galinha. Aí eu queria entender, tipo, por que essa diferença tão grande ocorreu em tão pouco tempo. Então, duas coisas, né? Primeiro, o que você chama de pouco tempo, né? É muito tempo. Então, essa ideia de que as galinhas, né, as aves, né, não as galinhas, as aves, eles são parentes muito próximos dos dinossauros. Então, lá no passado, há milhões de anos, não é tão pouco tempo, são muitos milhões de anos, havia um ancestral comum aos répteis que nós temos hoje. A princípio, justamente pelas diferenças que você falou, a gente achava que era réptil só, tipo tartaruga, jacaré, cobra e lagarto. Mas aí os estudos que vieram em seguida, principalmente depois da genética, que foi, né, mais aperfeiçoada, a gente viu comparações e tal, e percebeu que as aves são muito mais próximas dos répteis do que a gente imaginava.
Então, na verdade, foi um ancestral lá, um tipo de um dinossauro que era daqueles mais baixinhos, não sei se você já viu em documentários assim, né? Exemplos meio saltitantes e coisas e tais, e que davam voos rasantes, assim. Não é aquele que a gente vê o pterodáctilo, né? Não é aquele, é um baixinho que teria dado origem às aves. Era um réptil tipo, com dente, não tinha pena. Mas como ele era levinho, ele conseguia dar pequenos saltinhos assim, enfim. Devido ao ambiente, devido a mutações genéticas, que é o que eu vou te explicar hoje ainda, mudanças aconteceram nesse corpinho. Por exemplo, surgiram penas. Isso foi bom, porque ajudou ele a planar, por exemplo. Surgiram outras coisas. O coração dele muda, né? Isso não sei se vocês já viram, mas o coração de uma ave hoje é um pouco mais eficiente que o coração de um réptil. Então, isso mudou. Por que mudou esse coração? Porque aconteceram algumas mutações genéticas lá no desenvolvimento embrionário do bichinho, e o coração da ave ficou um pouquinho melhor que o do outro. Então, isso fornece mais energia para ele, o que possibilitou voar, o que possibilitou ele ter sangue quente. Aí ele perdeu os dentes. Enfim, por que se chega a toda essa conclusão? Porque existe um fóssil, que ele é até bem famoso, ele aparece nos livros aí de colégio mesmo, quando está nesse assunto, um esqueletinho lá de um né, é um réptil. Por que eu sei que é um réptil? Porque mostra os dentes. Porém, ele tem penas. Então, tudo isso você tem que pensar em mutações genéticas, alterações que vão acontecendo e que causam transformações, fazem surgir características que são bacanas para o cara. Então, ele vive, ele permanece, ele se dá bem. Porque também aconteceram muitas mutações que fizeram surgir características deletérias, prejudiciais. E aí essa criatura não sobreviveria. E aí isso foi selecionado, caiu fora. Então eu não tenho nenhum tipinho desses aí. Você está me compreendendo? Eu sim, nem sabia disso, mas tá. Eu também peguei a linha de raciocínio aqui. Certo. Então, é mais ou menos isso. Realmente é muito difícil de a gente entender isso, porque a gente não vê isso acontecer. Eu não vejo o DNA, né? E para entender como é que o gene resulta numa característica, para um leigo é muito complexo. É um assunto muito sofisticado. E ainda por cima, o processo de seleção natural, que essa mutação vai fazer surgir uma nova característica. Tá. Essa característica vai ser boa ou vai ser ruim? Depende de onde o cara mora. Dizem, né, uma teoria que o golfinho ele seria descendente de cachorro, de um tipo de cachorro lá do passado, que vivia na beira da praia e que buscava o seu alimento no mar. Agora, pensa num cachorro dentro do mar. Ele até sabe nadar, né? Mas você concorda que é difícil? Agora, de repente, e é isso que as pessoas não entendem, por acaso teriam nascido cachorros, entre aspas, com um defeito nas patinhas. E em vez de nascer com a patinha de andar assim, nascia com a patinha achatada. Agora, se esse cachorro vivia no mato, o que aconteceu com ele? Morreu. Porque não sabia andar, não conseguia ficar rastejando lá, virou uma presa fácil. Morreu. Mas se ele vivesse perto do mar, ele nascer com as patinhas assim, ó, é só ela dar uma rastejadinha para a água e sair nadando. Olha que legal. E aí, isso tudo demora muito tempo. E quanto mais complexo é um organismo, mais difícil é de uma mutação fazer surgir uma característica melhor do que o que ele já tem. Entendeu? Vamos fazer uma brincadeira, assim, um exercício mental. Ser humano, eu, por exemplo, eu já fiz essa brincadeira, eu não vou falar, não vou dar spoiler, eu quero que vocês pensem.
Se eu pudesse provocar uma mutação, uma mudança no meu DNA, para fazer uma característica nova surgir em mim, uma coisa que o ser humano não tem e que eu gostaria de ter. Você já teve esse pensamento? Não? Acredito que até já teve. Então, vamos supor que eu seja capaz de alterar o seu DNA. E isso tem que ser no embrião, né? Mas, No professora, embrião. eles já tentaram fazer isso, né? Então, eu acho que o futuro vai ser isso aí mesmo, mas... Voltar à vida, uns negócios meio que... calma, assim. né? Calma lá. Sim, a ciência é isso mesmo. A ciência, você fala assim, eu quero ter vida eterna. Eu vou pesquisar para conseguir isso. Então, o que me faz morrer? Eu vou estudar. O que me faz morrer é isso? Então, eu vou tentar evitar isso. E nós já sabemos um monte de coisa disso, cara. Já sabemos um monte de coisa. Super legal. Mas eu estava falando do nosso sonho, né? Se você pudesse, sei lá, você vai ter filhos um dia, né? Se é que já não tem, não sei. Mas se você pudesse, eu quero que o meu filho seja um ser humano, sabe, com superpoderes, sei lá o quê. O que você quer que um ser humano faria que seria legal, na sua opinião? Fala para mim. Voar? Voar? Você falou a mesma coisa que eu. Eu penso isso. Se eu pudesse, faria lá uma mudança nos genezinhos do meu filho, né, na hora de me reproduzir, e botava lá genes que fizesse com que aquele embrião transformasse o meu membro anterior em asa. Eu já pensei em outra coisa também. Não seria interessante a gente ser capaz de fazer fotossíntese e produzir o próprio alimento? Olha que mágico. A gente ia ser verde, né? Tudo bem. Mas eu gosto de verde, então não tem problema. Mas isso é uma coisa muito complexa. Assim, pensando em probabilidade, é muito pouco provável que, naturalmente, ao acaso, ocorra uma mutação que cause isso. Uma professora, não surgiram os vegetais que fazem fotossíntese? Sim. Lá atrás, um ser unicelular, sem vergonha, parecido com uma bactéria, sofreu alguma mutaçãozinha. E essa nova bactéria foi capaz de fazer algo parecido com fotossíntese, mas muito simples. E aí, mais para frente, sofreu outra mutação. Algumas deram certo, outras não deram certo. E, ao acaso, tipo loteria mesmo, surgiram as mutações todas que montaram o que é hoje a fotossíntese. Ai, professora, é impossível isso acontecer ao acaso. Amor, no tempo que se passou, que são uns 4 bilhões de anos, dá para acontecer muita coisa. Dá para acontecer. Um raio cai 2 vezes na mesma cabeça? É difícil, não é? Pode cair? Pode. A mesma coisa. Tem gente falando aqui, deixa eu dar uma lidinha. Boa noite, aqui é a Carol. Tô na conta? A conta, tá? A conta do meu boy. Olha, ela invadiu a conta do namorado dela. Michel. Ai, entendi, nem tinha visto que era Michel. Tem uma série da Netflix que fala sobre isso. Então, fala o nome, justamente, Tayla. Fala o nome. Aí, o nome da série é Biohackers. Ai, que interessante. Uma doida lá coloca um gene que imuniza contra o vírus mais mortais. Olha que legal. Professora, tu já viu um filme chamado Dust, que se fala? Não, não vi. Um cara fez uma mutação num homem. Tá, e aí para transformar ele em um animal. Uhum. Vai contar o filme, então. Tô brincando, pode contar. No corpo de um bicho. Então, já tem vários filmes sobre isso. Parece com uma foca. Então, o primeiro filme que eu vi sobre isso, né, quando eu era mais jovenzinha, chamava O Homem-Mosca. Vocês conhecem um filme chamado O Homem-Mosca? Qual é o babado do Homem-Mosca? Um cientista inventa um aparelho que desmaterializa você, o seu corpo, para materializar de novo em outro lugar. Tipo teletransporte, assim, só que é com essa desmaterialização. O fato é o seguinte,
Na hora que ele entra na máquina, entra junto com ele uma mosca e desintegra os dois da máquina. E quando vai integrar de novo na outra, mistura as células da mosca com as células dele. Então, ele sai de lá como um ser humano normal. Só que aí as células da mosca vão se multiplicando no corpo dele e ele vai virando mosca. Gente, é um filme tosco, é trash, mas é isso. Deixa eu só terminar de ler o filme aqui, que eu fiquei curiosa. Parece então, com eu ia te explicar. Eu dei uma pesquisada pra saber que animal do filme que eu tinha esquecido. É um cara que ele é completamente louco, tipo, ele é extremamente sádico, ele tem uma obsessão por morsa. E aí ele captura um cara, que ele é dono de um podcast, que ele foi lá pra entrevistar esse louco, e ele, tipo, submete o cara a diversas operações pra transformar ele numa morsa. É bizarro, é trash também, mas é bizarro. Mas é tipo a operação como se fosse uma plástica que ele vai fazendo, trocando órgão. Isso, ele vai trocando órgão, não é genético o negócio. Não é, mas segue um pouco essa ideia, tipo, porque ele realmente tenta moldar ao máximo um ser humano a uma morsa. Você viu um filme, não tem nada a ver assim, mas também tem essa coisa da loucura, de querer mudar as coisas, que chama A Pele em que Habito? Eu vi, mas um tempo atrás, eu não lembro muito bem, mas eu sei qual que é. É muito bom esse filme, mas é puxado. É com bandeiras, como é que eles chamam? Tem com bandeiras, não sei o que bandeiras, esqueci. Eu sei. Acho que é do Almodóvar, se não me engano, esse filme. É muito legal. A Pele em que Habito. Sim. Então tem a ver também que ele faz... Eu não vou contar, né? Porque se você for ver, é bem interessante. Então é isso, gente. Então vamos voltar para a aula, porque eu adoro ficar conversando sobre isso, eu adoraria ficar aqui. Mas aí o Lucas lá não me deixa ficar aqui até 10 horas, porque o outro professor, lá. Eu fico com ciúme, entendeu? Mas é isso. Enfim, observando, de novo aqui, ó, a anatomia comparada entre vários animais, você encontra o mesmo órgão que é membro anterior, transformado em mão, ou em nadadeira, ou em pata, ou em asa. Você sabia que a asa do morcego esses aqui são os ossinhos do braço, do antebraço, são esses aqui, ó. E as falanges dos dedos. Então, isso aqui seria a mão, que não serve para segurar coisas, que nem a gente. Essas falanges ficaram grandonas e unidas por essa pele e se transformou numa asa. Agora, se você olhar a asa de uma ave, que não é mamífero, né? É ave. Também é assim, só que na ave não são as falanges. A ave, já comeu asinha de frango? Como é que é depois que você tirou a carninha toda, já reparou? Não tem mão, né? Não tem dedo. Então, isso tudo é atrofiado. E o que é desenvolvido só são esses ossinhos aqui, ó. Ó, a asinha do frango é isso aqui, ó. Do morcego, o que é mais visível ali, são os dedos. Não é maravilhoso isso, cara? Eu acho incrível. Então, de novo, isso me prova que esses caras são aparentados. E dependendo do hábito de vida que tiveram, do ambiente em que viveram, esses órgãos se transformaram como, assim? O morcego pensou, foi assim, eu vou voar, deixa eu transformar meu membro anterior em asa. Não. Isso são mudanças muito lentas que vêm acontecendo ao longo do tempo, mutações, que eu vou pôr entre aspas assim, ó, defeitos da formação do membro anterior. Defeitos que deram certo, cara. Entendeu? Você já assistiu Ensaio da Cegueira? Acho que é esse o nome. Ensaio da Cegueira. Não é esse nome? Um filme famoso também. Um cara famoso. Ai, gente, procura aí. Ensaio sobre a Cegueira. Ensaio sobre a Cegueira. Põe lá, que é um filme importante também. Até um livro de filosofia, um troço legal. Conversa com seu professor de filosofia. Na verdade, o filme é para pensar, né? São outras coisas. Mas, olhando pelo meu ponto de vista da biologia, um dia as pessoas começam a ter um problema lá que vão ficando cegas. Claro que vão ter problema. Só uma pessoa lá, que não lembro por que razão, não fica cega. Mas uma pessoa que já nasce cega,
Você percebe que ela se adapta ao ambiente? Ela consegue reconhecer o seu rosto só de tocar em você? Ela consegue ler, consegue fazer um monte de coisa. Você consegue? Eu não consigo. Por quê? Porque eu não desenvolvi isso. Vamos supor que eu desenvolva a capacidade de tocar as coisas com o tato, né? E descobrir o que é, saber o que é, tá? Se um dia acontecer uma doença séria, assim, uma pandemia, um vírus nojento, que deixa todo mundo cego, eu vou me dar bem. Não ter acontecido uma mutação comigo, mas porque eu treinei isso, né? Agora, dentro de uma caverna, tem animais que vivem dentro de uma caverna. Precisa enxergar? Não. Então, em geral, os animais que vivem dentro de caverna têm olhos muito pequenininhos, muito reduzidos. Por que a natureza faz isso? Porque o organismo ele tende a economizar energia. Então, produzir um olho é uma estrutura muito complexa. Você gasta muito material, né? Tem todo um funcionamento muito louco lá. Você está dentro da caverna, você não enxerga nada, fica com o olho fechado. Tanto faz. Então, se nascer alguém lá, um peixe, por exemplo, que enxerga, né? Ou então, os peixes enxergavam antigamente, todos, mas alguns foram para dentro da caverna e pararam de enxergar. Aí, começaram a nascer, acidentalmente, peixes cegos. Eles se deram bem lá dentro da caverna? Se deram. Mas os parentes dele que tinham olho, saíam da caverna, voltavam para fora. Então, isso selecionou uma turma com o olho reduzido lá dentro, que gerou uma espécie, que é o que a gente vai ver daqui a pouco, como é que se formam as espécies. Posso seguir? Já me alonguei demais aqui. Então, órgãos homólogos têm a mesma origem, só que têm funções diferentes. Funções diferentes, que aqui a figurinha cobriu, viu? Mas estava escrito aqui, ó, funções diferentes. Agora, órgãos análogos é o contrário. Você pega dois animais que não têm nada a ver um com o outro e eles têm órgãos parecidos em função, mas que não tem nada a ver um órgão com o outro. O exemplo básico é o da asa do morcego ou de uma ave, que eu já te falei que é um membro anterior, e a asa de um inseto. A asa é a asa. Qual é a função? Voar. Só que no morcego é um membro anterior. No inseto não é. No inseto é uma abinha que ele tem. Sabe o esqueleto dele? Aquela casquinha crocante que a barata tem? Imagina uma prega nessa casquinha crocante, forma a asa. Então, não tem nada a ver com o membro anterior. Não tem nada a ver com as patinhas do inseto. É outra coisa. É outra origem. Então, esses são órgãos análogos. Então, o que isso me diz? Que mesmo sendo animais tão diferentes, por viverem do mesmo jeito, ficam parecidos. Isso são órgãos análogos. Alguma pergunta? Então, aqui, eu vou começar, então, a registrar a teoria do que eu te falei no finzinho da aula passada, que são as teorias da evolução. Então, depois que começaram a questionar o fixismo, né? Teve vários cientistas que fizeram isso, mas os que ficaram famosos foi o Lamarck, que diz que o ambiente faz surgir uma nova característica pelo uso ou pelo desuso, aquela historinha aqui. Um dia, só sobrou alimento em cima das árvores. Só que na época só tinha girafa de pescoço curto. Aí a girafa tinha que esticar o pescoço para pegar a folhinha lá em cima. De tanto usar o pescoço cresceu. Isso é a lei do uso e desuso que o Lamarck diz. Você está entendendo que isso não ocorre, né? Ou você está com alguma dúvida de que isso ocorra? A gente tem uma tendência muito grande a ser lamarquista. Você é lamarquista? Se você não está de acordo com a ciência moderna. Então, uma vez adquirida essa característica pelo uso ou pelo desuso, os filhos receberiam essa característica. Não se sabia muito bem como, porque ninguém sabia de genética nessa época. Tá. Aí veio Darwin e falou assim, não,
Não vai surgir característica nova. Essa variedade de características já existe. Pescoço comprido, pescoço curto, tem de todos os tamanhos de pescoço. Aí, no dia que o ambiente ficou com alimento só lá em cima, quem que se deu bem? Quem tinha pescoço grande. Aqui tinha pescoço pequenininho, não alcançava comida e morreu de fome. Foram selecionadas as de pescoço comprido, que se reproduziam e também passavam essa característica para os filhos. Também não sabia como. E ele também não sabia como que surgiu essa variedade. Por que, então, que girafa, né? A mesma girafa, umas tinham pescoço comprido e outras não. Ele não soube explicar essa variedade de características. Mas o que o Darwin fala é isso. Diferente do Lamarck, ó, já existe uma variedade de características. E o ambiente seleciona, que essa é a palavra-chave para Darwin, seleciona a característica mais vantajosa. Só que ele não explica a origem dessa variedade. Isso só foi explicado depois que começaram a entender de genética. Justamente, quem promove, quem faz surgir novas características são as mutações, que é a alteração no DNA, que são muito comuns de acontecer. Na gente acontece também, daí surge um tumor, um câncer. É uma coisa deletéria que aconteceu. Entendeu? Um dia vai surgir uma mutação em mim que vai me criar asinhas. E eu vou sair voando. Tá? O que a Júlia está falando aqui? Que agora que eu vi. Se fosse assim, eu falaria para minha mãe fazer muita academia. Então, amiga, gostei desse seu comentário. Sabe por quê? Por que as pessoas tendem a ser lamarquistas? Porque elas pensam na musculatura. Se você fizer exercício e não desenvolve musculatura, então, é lei do uso e desuso, professora. Não. É que o tecido muscular tem essa característica. Se você exercitar, ele aumenta de tamanho, porque junta mais proteína, forma mais músculo. Se você parar de fazer exercício, o músculo vai ficar murchinho, não é isso? Mas é uma característica do músculo. E tem um limite ligado à sua genética. Então, se eu for à academia, puxa ferro, eu vou criar um musculinho aqui, até um certo ponto. Agora, se os rapazes aí forem para a academia, o bração dele vai ficar desse tamanho. Porque geneticamente o músculo dele tem maior capacidade de desenvolvimento. Então, quando você pensa em músculo, você pensa em Lamarck. E isso acaba te confundindo. Então, eu vou pedir o seguinte: pensa num padre. Se o lamarquismo fosse verdadeiro, se os padres também cumprirem com o seu celibato, o que aconteceria com os padres? Eu não vou te explicar, porque acho que tem gente menor de idade aí. Então, não vou falar. Fica para você pensar à noite. Entendeu o que eu falei? Então, uso e desuso não rola. Nem para musculatura. É que para musculatura, a característica do músculo é esse, né? Se exercitar, desenvolve. E essa recombinação gênica é o quê? Recombinação gênica é a mistura de genes, por exemplo, que ocorre na nossa reprodução sexuada, que mistura genes de dois indivíduos, de papai e de mamãe. E meu filhinho não vai ser nem igual a mim, nem igual ao meu marido, né? O pai vai ser um ser inédito, que são possíveis milhares de combinações. Então, surgem características novas nos meus filhinhos. Olha para a espécie humana. É todo mundo igual? Claro que não. Tem uns que são mais altos, tem uns que são mais baixos, uns mais clarinhos, outros mais escuros. Uns conseguem correr uma maratona de 1.500 metros depois de levar um tombo. Você viu a corrida? Acho que é a holandesa. Ela caiu. Procura esse vídeo no YouTube aí em algum lugar. A holandesa nos 1.500 metros. Meu, olha lá. É uma lição de vida aquilo lá. Viu? Tá bom? Alguma pergunta? Então, olha, resumindo, você tem que conhecer esse básico das teorias, porque agora a teoria que a gente acredita é no Darwin, mas é um Darwin melhorado, com os conhecimentos da genética, que vão explicar, então, a variedade. E também explicam que essas características passam para os descendentes pelos gametas, óvulo, espermatozoide, que nada mais são do que pacotinhos, malinhas
de material genético. O óvulo leva o meu material genético, o espermatozoide leva o material genético de papai. E o filhinho vai ser uma misturinha disso. Assim que as características passam de uma geração para outra. Mas isso, ó, só tipo 1950 que começaram a falar disso. Bem recente. Essa teoria, então, ó, ficou chamada de neodarwinismo. É o Darwin, a gente aceita o que o Darwin falou, só que a gente complementa e explica melhor, porque vão surgindo conhecimentos novos. Mas também chama teoria sintética da evolução. Então, essa é a que a gente tem hoje. Essa é a mais antiga, que foi especializada, e essa que a gente não aceita. E aí, as conclusões que você tem que tirar, olha aqui. Para ambos quem? Darwin e Lamarck. Para ambos, o ambiente tem um papel importante no processo da evolução. Mas, para o Lamarck, o ambiente faz surgir uma nova característica, pelo uso ou desuso. E para o Darwin, o ambiente seleciona a característica mais vantajosa. Sacou? Muito bem. E outra coisa, olha que bonitinho. Como é que o Lamarck visualiza o processo de evolução? Ele entende que as espécies foram criadas assim, ó, Deus, sei lá quem criou, geração espontânea, sei lá o que ele acredita, criou essas espécies. E cada uma dessas espécies, ao longo do tempo, foi mudando. É assim que ele visualiza. É uma evolução vertical. Agora, para o Darwin, ele visualiza isso de outro jeito. Ele diz que existia no passado um ancestral comum que deu origem às espécies que tem hoje. Como é que o fixismo entende? O fixismo diz que as espécies foram criadas, colocadas aqui na Terra e assim ficaram, não mudaram mais. Isso pode aparecer assim, num esqueminha, que é muito fofo para a gente entender. Olha como é que o Lamarck entende a evolução. As espécies surgiram e cada uma foi mudando ao longo do tempo pelo uso e desuso, dependendo do ambiente. O Lamarck, o Darwin não. Ele diz que tem um ancestral comum e aí esses indivíduos vão viver em lugares diferentes, têm hábitos diferentes, características diferentes são selecionadas e aí vão surgindo novas espécies. E o fixismo, ó, surgiu a espécie e ficou assim até hoje. Surgiu essa espécie e ficou assim até hoje. Aí, tem essas ilustrações aqui. Essa ilustração é lamarquista. Então, ela não é uma verdade, né? Por isso que o pessoal fica cabreiro. Você acha que eu vim do macaco, professor? Eu não vim do macaco. Pois é, você não veio do macaco que está aqui hoje, né? Na floresta. Mas tanto ele, macaco, como eu, nós, né, seres humanos, viemos de um ancestral primitivo, né, semelhante a um macaco, que não existe mais, né, deu origem para a gente aqui. Então, isto seria uma representação de um processo vertical de evolução. E nas anotações do Darwin, nos livros dele, tudo manuscrito, né, não tinha máquina de escrever na época, nem computador. Ele já fazia esse esqueminha, ó, de observar os animaizinhos lá, ele chegava a essas conclusões. Então, também tem um filme sobre Darwin, sobre a viagem que ele fez, é bem interessante. Tem livro contando a historinha dele, que é relativamente famosa. É interessante se você puder ler. Tá bom? Pronto. Agora, depois que surgiu esse babado de genética, puta, mudou tudo, cara. Que é o assunto da aula de hoje, na verdade. Que acho que nem sei se vai dar tempo de novo. Mas, enfim, hoje, a gente acredita que todos, absolutamente todos os seres vivos vieram de um ancestral comum aqui. Ele tem até um nome, chama Luca, porque em inglês a sigla chama ancestral comum. Agora esqueci o nome do cara, mas é o ancestral comum a todos os seres vivos que tem hoje. E aí foram sofrendo modificações. Hoje a gente representa assim, olha como Darwin chegou bem perto, né? Então, o que nós temos aqui, que eu não sei se você já viu isso?
nós temos 3 domínios. Eu acho que na escola vocês aprendem reinos, não é? Reino animal, reino vegetal, não aprende? Protista, onera. Isso é antigo, é desatualizado, não se fala mais nisso. Hoje a gente pega todos os seres vivos e divide nesses 3 grupões aqui, ó, que são chamados de domínios. E nós estamos aqui, ó, tá vendo aqui animais, tá escrito aqui? Então nós estamos num grupão aqui em que todos são eucariontes. É um domínio chamado eucária. Todos esses aqui são procariontes. Essas rosinhas aqui são as bactérias que a gente conhece hoje, que causam doenças, que estão por aí. E essas aqui, olha que interessante, são bactérias que deram origem a nós. Num ramo, permaneceram como bactérias, mas essas são as bactérias que vivem só em locais muito ruins, sabe? Muito quente, com a pressão muito alta, em vulcão, sabe assim? No fundo do oceano, as coisas difíceis. Então, nós, todos aqui, o que tem aqui, ó? Animal, fungo, planta, ciliado, sabe? Que são os protozoários, tudo aqui, ó. Viemos de um tipo de bactéria. Um tipo. Porque o tipo de bactéria que tem hoje é outro tipo de bactéria. Então, está no outro grupo. É muito difícil compreender isso. Mas hoje essa é a classificação moderna. 3 domínios: eucária, arquibactéria e eubactéria. Tá bom? E para terminar essa história, como é que surgem as espécies? Existe um processo que leva à formação de novas espécies. E tudo tem que vir de um ancestral comum às espécies. Eu coloquei o conceito de espécie aqui, eu não sei se você sabe, mas 2 seres são da mesma espécie quando eles são capazes de se cruzar e originar descendentes férteis. Você sabia disso? Na natureza, 2 espécies diferentes nem se olham, né? Não tem nem interesse reprodutivo uma na outra. Mas às vezes rola um ziriguidum, sabe? Só que não nasce nada disso aí, se eles forem de espécies diferentes. Às vezes nasce, mas esse cara que nasceu é estéril, sempre. Que é a famosa história do cavalo cruzando com o jumento. Quer dizer, a égua, né? Uma fêmea e um macho. Uma égua cruzando com o jumento. Vai nascer uma coisa? Vai. Que é a mula. Ou o burro, se for macho. Só que eles sempre são estéreis. Sempre. Essa família não vai para frente. Então, eu concluo que égua é de uma espécie e jumento é de outra espécie. Eles cruzaram, eles tiveram descendentes, mas esse descendente é sempre estéril. Entendeu? Mas isso é muito raro de acontecer. Então, eu vou determinar isso. Ó. Serão 2 espécies quando eu juntar as 2 e elas não se reconhecerem para a reprodução. Tá? Fica com isso na cabeça. E eu vou usar a palavra população, que é um conjunto de indivíduos da mesma espécie, que habita uma mesma área. Esquematicamente, como é que surgem espécies novas? Você tem aqui uma população, conjunto de indivíduos da espécie A, que por alguma razão migrou. Esse grupo se separou, foram para ambientes diferentes. Por quê? Sei lá, teve uma queimada aqui. Saiu todo mundo correndo. Só que metade foi para um lado, metade foi para o outro lado, tipo de uma montanha. E eles ficaram separados por essa montanha, geração após geração. Esse ambiente é um pouquinho diferente desse ambiente. De repente é mais frio, ou de repente tem o alimento em cima da árvore, aqui é no chão. Esse ambiente é diferente desse. Ou seja, as características que serão selecionadas nesses indivíduos serão diferentes das características selecionadas nesses indivíduos. Aí vão nascendo novas criaturas e surgem mutações, características novas. E o ambiente vai selecionando o que presta e o que não presta. Daqui a muitas gerações, porque demora muito para você observar isso,
A cara desses, faltou uma flechinha aqui, ficou muito diferente da cara desses. Se por acaso um dia você reunir novamente esses dois grupos, eles já mudaram tanto, que eles não se reconhecem mais. Então, eles não reproduzem. E aí fica determinado que surgiu uma espécie e outra diferente. Alguma pergunta sobre isso? Resumindo, processo de especiação. O que é necessário para surgirem espécies novas? Primeiramente, elas precisam ter isolamento geográfico. Elas não se encontram mais. Lembra quando a Pangeia quebrou? Separou a África, a Austrália, separou a América, tal. O que aconteceu? Os animais que foram se desenvolvendo num continente ficaram diferentes de outro. Tem girafa aqui? Não. Tem canguru aqui? Não. Entendeu? Mico-leão dourado tem na Austrália? Não. Entendeu? Alguma pergunta? Estou indo muito rápido? Sim, eu estou em pânico. Estou demorando muito. Quer fazer alguma pergunta? Quer reclamar? Pode falar. Estou aberta a tudo. Tudo ok? Então tá bom. Então é isso, ó. Eu não botei os exercícios aqui, porque eu sabia que não ia dar tempo mesmo, mas tem uma listinha de exercícios que eu já pus lá desde a semana passada, tá bom? Não sei se você já pegou. Se não pegou, pegue, faça, e qualquer problema você me traz aqui na aula que vem, certo? Então, a aula de hoje, oficialmente, nós vamos estudar toda essa diversidade de seres vivos. E como uns são muito diferentes dos outros, a gente vai dividi-los em grupos. E é isso que eu estava te falando, olha para cá. A gente ainda estuda isto aqui, ó, que é uma divisão dos seres vivos em 5 reinos. Quem fez isso foi esse fulano chamado Whittaker, em 69. Foi outro dia, né? 69. Acho que só amanhã de 69. Talvez. Não sei. Enfim. Ele diz que os seres vivos, todos que ele conhece hoje neste planeta, são divididos em 5 reinos. Monera, Protista, Plantae, que é o vegetal, Fungi, dos fungos, e Animalia, que é o nosso. E por que ele dividiu isso? Qual foi o critério que ele usou para fazer essa divisão? A alimentação dos caras. E tipo de célula que esses caras têm. Então, olha para o esqueminha. A princípio, lá no passado, existiam seres unicelulares procariontes. Você está me entendendo ou quer que eu traduza essas palavras? Eu estou contando que você saiba o que é procarionte. Se você não souber, você me pergunta. Bom, daí surgiram seres também unicelulares, muito simples, com núcleo daí, eucariontes. Mais sofisticados, mas ainda unicelulares. E aí formaram os seres pluricelulares, que foram divididos, todos eles eucariontes, né? Porque vieram daqui, ó, todos eucariontes, mas aí cada um se alimentava de um jeito. O reino Plantae fabrica o próprio alimento, nós, animais, precisamos comer alguma coisa e digerir lá dentro, e os fungos jogam os sucos digestivos para fora e sugam o alimento do ambiente. Foi isso que ele fez. E isso a gente está usando até hoje, porque didaticamente é mais simples. Mas como eu te disse, olha aqui, ó, 1990, já sabia muito de genética já. Já estavam começando a mapear DNA, sabe? O projeto Genoma veio depois disso. Hoje, o nosso DNA já está mapeado. E de vários outros organismos. Mas lá em 90, viram geneticamente que havia semelhanças entre eles que não tem nada a ver com o que ele alimenta, né? Não tem nada a ver de ser procarionte ou eucarionte. Tem semelhanças no DNA, na verdade, no RNA, no material genético deles. Olha como esses dois são parecidos, mas esses dois são diferentes. Então, olha como é que ficou.
O que esse cara aqui separou em procariontes, esse Woese, ele viu lá o material genético dessas procariontes e viram que era diferente dessas procariontes aqui. Olha, o RNA é diferente. Vamos separar esses procariontes em 2 tipinhos. Aí, quando foi olhar os eucariontes, viram que esse RNA era muito parecido com esse aqui. Por isso que chegaram à conclusão que nós todas, essa galera toda, se originou deste tipo de procarionte e não deste. Então, tá. Então, devido a essas diferenças genéticas, esse Woese usou o critério da bioquímica, né, da genética, para separar, para classificar os seres em 3 domínios agora. Que são os procariontes, não é um domínio. Ele está dividido em 2 domínios, bactéria, ou eubactéria, e arquibactéria. E todo mundo que for eucarionte está aqui. Todo mundo que for eucarionte. Então, tudo isso aqui, ó, para o Woese, está neste domínio. E esse grupo aqui, que era lá do Whittaker, foi dividido em 2 pelo Woese. É nisso que a gente acredita hoje, que é a classificação mais correta. Então, essa figura aí, você grava na sua memória fotográfica, que não que você tenha que saber todos esses grupinhos, não é isso não. Mas você tem que saber que hoje os seres vivos, modernamente, são classificados desta forma. Porém, ainda se usa este por uma questão de praticidade, na escola, principalmente no nível médio. É mais fácil de entender. Entendeu? Muito bem. Então, nós vamos começar a estudar os seres vivos. Só que eu vou começar por um que não está aqui, que são os vírus. Por que vírus não está lá? Porque até hoje há uma polêmica em dizer se o vírus é ser vivo ou não. Por quê? Porque a gente considera ser vivo, exatamente. Porque a gente considera ser vivo uma criatura que tenha metabolismo, que faça reações químicas dentro do seu corpinho. E o vírus não faz. Por que ele não faz? Porque ele não tem estrutura celular. Sabe, citoplasma com organelas? Organelas são pequenos órgãos para fazer coisas. Ele não tem. Então, ele é considerado um cristal, o vírus. Fica paradão lá no ambiente. Minúsculo, né? Você não tá vendo. Mas eles estão aí, ó. Aí, quando ele encontra uma célula de verdade, ele entra nessa célula, invade essa célula, toma conta do DNA da célula. O vírus é um hacker. Exatamente isso. Que hoje os engenheiros genéticos estão fazendo isso. Hackeando o DNA. Exatamente isso. Isso é ciência de ponta. Moderníssimo. Mas, enfim, o vírus não faz metabolismo, a menos que ele invada uma célula, entre no material genético dela e domine. Porque ele tem material genético também. Mas ele não consegue fazer nada. Ele vai usar o equipamento da célula para fazer novos vírus. E assim ele se reproduz. Quando tiver cheio de vírus dentro da célula que ele invadiu, ele explode a célula. É lógico que as células morrem. E os vírus vão para o ambiente invadir outras células. Este vírus aqui, ele existe, vou te mostrar a foto dele, é o mais simples que tem, quer dizer, ele não é tão simples não, né? Mas eu digo simples no sentido de que ele invade só a bactéria, só a célula de bactéria. Então, você pode se esfregar nele aí, rolar com ele no chão, que você não vai pegar nada com isso daí. Mas ele invade bactéria e vai destruir a bactéria. Mas os vírus podem ter outros formatos. De qualquer modo, todos os vírus têm uma cápsula de proteína, que está aqui, e o material genético lá dentro, e só. Esse material genético pode ser DNA ou pode ser RNA, que é um outro ácido nucleico. Isso é um ácido nucleico,
Isso é outro ácido nucleico, RNA. Então, tem de 2 tipos. Uma célula de verdade sempre tem as 2 coisas. Tem DNA no núcleo, né? Se tiver núcleo, tem DNA. E também tem RNA, porque as células funcionam assim. O vírus não. O vírus é só um DNA ou um RNA. Ou. Esse ou é importante. Nunca tem os 2 ao mesmo tempo. Então, esse aqui é de DNA, esse que invade bactérias aí. Cercado com uma cápsula de proteína. Fica lá, parado. Esse aqui é um pouquinho mais sofisticado. Porque além da cápsula aqui, ó, de proteína, ele tem um outro envoltório, chamado envelope. Não é o caso. Qual é o problema deste para nós, né? Não para ele. Para ele é bom, mas para mim é um problema. O problema desses vírus aqui, ó, é que este envoltório extra que ele tem é muito parecido com a membrana plasmática das nossas células. Tá ligado? Lipoproteico? Pois é. É muito mais fácil esse vírus entrar numa célula do que esse. Porque esse aqui não consegue entrar inteiro na célula. Vou te mostrar. Olha aqui. Aquele vírus lá que ataca a bactéria chama bacteriófago. Cuidado com esse nome aqui, viu? Você lê isso aqui, você vai pensar que é uma bactéria. Isso não é uma bactéria. É um vírus que ataca a bactéria. Então, ele está aqui, ó. A cápsula não consegue entrar na célula. Fica para fora. Ele injeta o DNA dele na célula. E olha aqui, ó. O DNA se encaixa, invade o DNA da célula. E aí a célula para de fazer o que estava fazendo. E começa a fazer o que o vírus quer. E o que o vírus quer? Quer que sejam feitos novos vírus. Aí ele fala assim, ô célula, para tudo e começa a construir aí para mim novas cápsulas e novas cópias do meu DNA. Monta tudo isso aí para mim. Pronto, os vírus estão prontos. Rompem a célula, lógico que a célula morre, e esses vírusinhos vão cada um infectar a outra célula. Então é uma reação em cadeia, né? Fantástico. Às vezes pode acontecer o seguinte. Tem alguns vírus, isso não é muito bem explicado, sabe? Por que acontece de vez em quando, mas acontece. Que é assim, ó. O vírus invade a célula, o DNA se incorpora ao DNA da célula, mas não desliga a célula de imediato, não. A célula continua a sua vidinha de sempre. Mas tem lá aquele vírusinho, sabe? Quando essa bactéria, essa célula, for se duplicar, for se reproduzir, ela tem que duplicar o seu material genético. Ela continua fazendo isso normalmente. Só que tem o material genético do vírus enfiado ali dentro que se duplica junto. E ela vai fazendo isso, se duplicando, e vai produzindo células com cópias do material genético do vírus. Mas para a célula não está nem aí. Um belo dia, plim-pim-pim, por alguma razão, que não se sabe bem qual é, esse DNAzinho aqui, ó, acorda. Opa! Vou produzir novos vírus. Ô, célula, para tudo e começa a produzir novos vírus. Só que agora eu tenho um monte de células com a copiazinha do DNA do vírus. Então, isso aqui é uma galera que está entrando nesse outro ciclo. Esse é chamado ciclo lítico e este aqui é chamado de ciclo lisogênico. Entendeu? Olha o vírus que eu te mostrei lá da bactéria. Isso precisa de um microscópio super potente. Não é esses microscópios da escola com lentezinha que dá para ver, não. Precisa ser microscópio eletrônico. Por isso que demoramos para descobrir o vírus. Não dá para ver. Um monte de gente morria por causa dessas doenças aí. A gente sabia por que era. Por causa de vírus. Microscópios eletrônicos. Aqui é um outro tipo de microscópio, que é de varredura, que faz essa imagem meio em 3D aí, que é maravilhosa. Tem umas fotos maravilhosas desses microscópios aqui, ó. Olha o vírusinho aqui, ó. Isso é real, imagem real.
mas é eletrônico, né? Digital. E aqui tem uma certa textura, vamos dizer. Entendeu? Na próxima aula eu te conto mais coisas sobre vírus e continuo essa história. Tá bom? Porque a nossa aulinha já acabou. Tô vendo. Quem que tá aí que chegou? Oi, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo já é. Então tá bom, vou deixar vocês aí. Divirtam-se e aproveitem a semana. E a aula que vem, se vocês precisarem tirar alguma dúvida, por favor, pergunta. Não tenha medo. Tá bom? Beijos. Obrigado, professora. Valeu, boa noite. Tchau. Boa noite. Obrigada, professora. Obrigada. Tchau. Boa noite, Sara. Tudo bem? Oi, boa noite. Tudo bem, e vocês? Boa noite. E aí, gente? Conseguiram absorver alguma coisa?